Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo aqui, que Deus abençoe a sua vida. Profetizo e determino na sua vida que nenhuma praga, nenhuma maldição vai chegar sobre a sua casa e nem sobre a sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui. Antes de eu falar um pouco do vídeo, quero ser breve aqui. Você crê no poder da oração? Se você crê no poder da oração, deixe aqui nos comentários cidade, estado e país de onde você está nos assistindo. Coloque o nome das pessoas que precisam no comentário também. De madrugada eu entro, apresento a Deus os nomes em oração. Quem vai fazer é Deus. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Eu faço a minha parte. E tem pessoas que estão recebendo bênção pela misericórdia de Deus, principalmente na área da saúde, emprego e providência dentro de casa. Creia que Deus vai responder a oração. Se você gostar do vídeo, deixa o teu like, deixa o teu joinha, que é muito importante para o canal. O seu comentário, respeitando uns aos outros, não precisa ofender. Se não concorda com o conteúdo, eu te respeito perfeitamente. No final desse vídeo, eu faço uma oração ao teu favor. Tem um botão aqui embaixo, seja membro do canal. Não tem fidelidade, você pode descadastrar a qualquer momento, mas vai nos ajudar muito. Ou ser um semeador da boa semente, a chave Pix está aqui em cima, você pode até mesmo plantar uma semente. Eu oro nos comprovantes, saúde, multiplicação e livramento. Se eu tenho pessoas que uma vez por mês plantam no meu ministério, é porque eles têm visto que Deus tem respondido a oração por misericórdia. Se você sentir no teu coração, ajude o nosso ministério e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Daniel Lopes. Eu gosto dos conteúdos do servo de Deus. Já tem uns, principalmente os haters, entram detonando, não sei porquê. Se não gosta, não precisa maltratar ou então falar mal, isso aí é falta de educação. O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição. Conheça o canal do Servo de Deus e também a livraria dele. Ele tem uma livraria com ótimos livros. Ah, mas é para vender livro dele. Não, não é para vender livro dele. Ele tem a livraria, ele tem o material dele. E se Deus deu graça, conhecimento, sabedoria, enfim, isso vai de cada um entender da melhor forma. Vai estar o link também da livraria aqui na descrição desse vídeo. Ele vem falando algo aí de Israel, Irã e sobre uma eliminação, para que você possa entender. Você viu a capa do vídeo. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero que você preste atenção. O vídeo é curto, mas ele esclarece algo. Depois, se você quiser o vídeo completo, você pode ir no canal dele também. Preste bem atenção, deixa o teu like, o teu joinha, que é muito importante. No final do vídeo eu faço uma oração ao teu favor. Veja esse vídeo. Ok? Agora, meus amigos, Catherine Austin Fitts, que é aquela ex-banqueira americana que tem falado muito as coisas, no dia 20 de abril desse ano, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte, falando que o Netanyahu ele queria que o presidente Donald planejasse um conflito com os iranianos e parece que eles estavam conseguindo isso. Ela falou dia 20 de abril e eu comentei isso nos nossos vídeos. E ela fala, não vejo como eles vencerão a menos que tenham um conflito de mentira e que o Trump seja, que o presidente Donald é conhecido por fazer, né? Então, ela diz o seguinte, o presidente Donald depende de dois personagens, ele depende do sistema bancário central e do Federal Reserve, né, devido às provisões diárias que esse sistema dá para ele administrar o governo, mas pelo que podemos dizer, esse grupo está totalmente subordinado ao sindicato lá do Netanyahu. Então, ela fala, não vou chamá-los de Israel porque, sabe, né? Então, você acha, o que ela está dizendo é que isso tudo já estava programado nesse tempo todo, beleza? Já estava isso tudo programado. E aí, meus amigos, o negócio vai ficando muito estranho quando a gente lembra de uma profecia muito antiga que falava sobre a primeira, a segunda e a terceira, o terceiro grande conflito mundiais. Você lembra de uma carta misteriosa que falava sobre como seriam os três conflitos mundiais? E as pessoas falam, essa carta aí é uma farsa. Meus amigos, essa carta é muito antiga, ela pode ser uma farsa, mas parece que essa carta está prevendo exatamente o que está acontecendo agora, tá? Matheus Teixeira já colocou aí o nome do autor da carta, tá? Ranieri Pessoa já colocou o nome do autor da carta. O nome do autor da carta é o Albertinho Pike. Albertinho Pike era um herói do conflito da independência, né? O conflito civil norte-americano. E ele era um dos caras mais poderosos dentro da maçonaria. E ele escreveu uma carta dizendo que o terceiro grande conflito mundial seria originário da disputa entre a Terra Prometida e os povos do Oriente.
E ele disse que enquanto eles estiverem brigando, as outras nações do mundo, mais uma vez divididas em cima dessa questão, seriam forçadas a lutar até o ponto da exaustão física, moral, espiritual e econômica. E ele disse que isso tudo provocaria um cataclismo social, né? E mostraria às nações o efeito, né, o efeito do ateísmo e a origem da selvageria. Então, de toda parte, os cidadãos obrigados a se defender contra esses grupos acabariam, né, destruindo a própria civilização ocidental. E aí o que que ele diz? Que as pessoas, sem saber, receberiam a verdadeira luz através da manifestação da pura doutrina do Lúcifer, trazida à vista pública. Essa manifestação resultará de um movimento reacionário. Ouviram? Movimento reacionário, movimento conservador, tá? Então, o movimento conservador vai trazer a luz do Lúcifer, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo, ok? Ah, isso aí é maluquice. Meus amigos, a verdade é filha do tempo, o tempo vai dizer, tá? Então, o que nós estamos vendo nesse momento é, com essa ofensiva de Tel Aviv contra Teherã, é o momento perfeito para uma operação de bandeira falsa nos Estados Unidos. Porque com todos esses tumultos e distúrbios em andamento, a situação está perfeitamente preparada para que aconteça uma coisa muito parecida com o que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001, tá? Então, um alerta para uma situação nova que vai levar os Estados Unidos a um conflito. Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. O que fez os Estados Unidos entrarem no segundo grande conflito mundial? Que era um conflito na Europa, não tinha nada a ver com os Estados Unidos. O que fez os Estados Unidos entrarem no conflito lá no Vietnã, que era lá no Sudeste Asiático, não tinha nada a ver com os Estados Unidos. O que fez os Estados Unidos entrarem num conflito contra o Oriente Médio lá no ano de 2001, que eram problemas que estavam acontecendo lá no Oriente Médio, lá do outro lado do mundo, ok? Deixa eu perguntar para vocês. O que levou os Estados Unidos para o segundo grande conflito mundial foi Pearl Harbor. O que levou os Estados Unidos a entrar no conflito do Vietnã foi o incidente da Baía de Tonkin. E o que levou os Estados Unidos a entrarem num conflito contra o Oriente Médio foi o que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001. O que que significa isso? Os Estados Unidos só entrarão nesse conflito direto contra os iranianos se acontecer alguma coisa contra o povo americano no território americano ou fora do território americano. Se não acontecer alguma coisa muito intensa, muito inaceitável, muito absurda contra os americanos, os Estados Unidos, não vão entrar nesse conflito porque a população americana não vai apoiar o Congresso a aprovar isso. Então, hoje, nós estamos diante de um enorme perigo de que algo seja feito contra os americanos, seja no território americano, seja fora dos Estados Unidos, que levem os americanos a ingressarem nesse conflito que eles estão dizendo que eles não querem entrar e não querem fazer parte. Perfeito? Então, meus amigos, o que nós estamos. Outra coisa que a gente precisa ficar muito de olho é essas ofensivas iranianas acabarem destruindo uma estrutura lá no território israelense, que na verdade é no território da Cisjordânia, que vai abrir margem para um projeto muito antigo de ser implementado. Nós sabemos que há duas coisas que a gente precisa ficar muito de olho nessa história toda: um tratado de paz entre Israel e os seus oponentes. Provavelmente esse tratado vai ser um combinado de paz de 7 anos, mas que será rompido na metade desse período, e também a reconstrução do templo em Jerusalém. Essas duas coisas precisam acontecer e vão acontecer. Anote no seu caderninho. Agora, vocês já imaginaram que, sem querer, o pessoal lá de Teherã manda um projétil para cima dos israelenses e acaba caindo em cima do templo que existe lá e destrua o templo que existe lá, o templo de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, e isso libere o monte do templo para ser palco da reconstrução do terceiro templo? Meus amigos, se essas duas coisas acontecerem, e elas estão programadas para acontecer, fique de olho, porque aí o relógio espiritual está rodando rápido, beleza? Então,
Duas coisas que a gente precisa olhar: presidente Donald estabelecendo um acordo de paz no Oriente, depois dessa encrenca toda, e a destruição das estruturas que estão lá hoje no Monte do Templo, que é o Domo da Rocha e o Templo de Al-Aqsa. Se isso acontecer, meus amigos, vocês podem saber que a agenda está rodando muito rápido, tá certo? Então, amigos, a gente tem notícias de que autoridades israelenses estão dizendo que os iranianos já têm material suficiente para fabricar 15 equipamentos nucleares em poucos dias, tá? Essas são as notícias que estão chegando. Então, o negócio tá tenso pra caramba, muito tenso. O pessoal de Tel Aviv destruiu o centro de pesquisa em Teherã, destruíram ali o centro de enriquecimento de urânio em Natanz, destruíram ali também combustível para enriquecimento lá em Fordov, destruíram fábricas ali e centro de pesquisa nuclear em Esfahan, destruíram ali também reatores em Araque, destruíram ali usinas nucleares civis na cidade de Bushehr e também zonas ali de treinamentos bélicos em Parchin. Então o negócio está realmente de um jeito assim preocupante, tá? Então, meus amigos, nesse momento eu vou dar uma palhinha para vocês. Você lembra do terceiro filme da trilogia do Batman? E o terceiro filme da trilogia do Batman, quem me deu essa dica foi o Sérgio Raposo. Sérgio Raposo é aluno da Arca. Sérgio Raposo mandou uma mensagem lá na Arca esses dias falando: você se lembra do terceiro filme da trilogia do Batman, filme do Christopher Nolan que manja do Paranauê, onde tem uma ofensiva do vilão Bane a um estádio destruído totalmente logo após o hino nacional no início do jogo com detonadores que foram colocados embaixo do campo? Então, meus amigos, muito estranho isso. Você não acha? A pergunta que eu falei para vocês que vai ter o Mundial de Clubes nos Estados Unidos começando amanhã, dia 14. A pergunta que fica será que esse filme mais uma vez vai prever o futuro? Será que o Batman, né, Dark Knight Rising vai se cumprir nessa Copa Mundial de Clubes, que é um evento que está trazendo 3 milhões de pessoas? Meus amigos, é algo muito estranho o que está programado, tá? Além disso, eu disse para vocês, que eu prometi, né, para vocês, que eu ia falar para vocês o que está programado para acontecer. É claro que são várias etapas, são vários passos, mas presta atenção. Daqui para frente, o que está programado. Eu não estou falando o que vai acontecer. Eu estou dizendo para você o que está programado. E a programação muda toda hora. Prestem muitíssima atenção. O que está programado agora? Os iranianos fazerem uma ofensiva contra Israel. Os israelenses, junto com os Estados Unidos, fazerem uma retaliação, atingindo várias cidades e instalações militares iranianas. Os iranianos fazendo mais uma ofensiva contra Tel Aviv e atingindo diversas bases militares dos Estados Unidos na região, enquanto o pessoal lá do Iêmen e os iranianos fazem uma ofensiva contra os porta-aviões USS Harry Truman, que estão no Mar Vermelho, causando grandes perdas para os americanos. Então, é nesse momento que os iranianos viabilizam o seu programa de equipamentos nucleares com o objetivo de fabricar 6 equipamentos nucleares em um mês. Provavelmente isso já aconteceu. Depois, Pequim, Moscou e dezenas de países ao redor do mundo pedem moderação, mas ninguém escuta. Isso já está acontecendo. Os Estados Unidos, então, lançam uma grande ofensiva contra os iranianos, utilizando bombardeiros estratégicos B-52 e B-2, enquanto os Estados Unidos, os israelenses e aliados tentam destruir as instalações de equipamentos nucleares iranianas, e aí várias ofensivas retaliatórias começam na região. Nesse momento, Moscou intervém, destruindo ativos dos Estados Unidos na região, utilizando seus projéteis hipersônicos, e os israelenses, mais uma vez, fazem uma ofensiva contra os iranianos, só que nesse momento utilizando equipamentos nucleares, depois deles sofrerem perdas devastadoras devido às contínuas ofensivas com projéteis iranianos. E os iranianos também retaliam com uma ofensiva nuclear, tá? Isso aqui vai gerar grande pânico ao mundo. O mundo vai ficar de queixo caído, e eu vou dizer lá na Arca para vocês o que vai gerar de consequência quando isso acontecer para o mundo. Depois que isso acontecer,
começar uma encrenca nuclear entre os iranianos e os israelenses, Moscou e os Estados Unidos começam a utilizar também equipamentos nucleares. E aí, meus amigos, a China entra na jogada e o terceiro grande conflito mundial começa. Eu espero que isso não aconteça, mas isso é o que está programado para acontecer, porque eles já fizeram nas máquinas de inteligência artificial e nos computadores quânticos os jogos de guerra, tá? O que que significa isso? Todas as simulações possíveis desses eventos já foram feitas nos computadores, e nos computadores eles já perceberam isso, tá? Para o pessoal que está na Europa, tem muita gente perguntando sobre a Europa agora vai ficar nas mãos do Pudim, beleza? O Pudim está com controle sobre a Europa. O que que significa isso? Você vai ver na Europa ali uma dependência cada vez maior do Pudim, e a gente vê na Europa um desejo da OTAN de iniciar um conflito direto contra o Pudim também. A Europa e a OTAN estão se armando poderosamente, estão fazendo exercícios militares gigantescos e estão colocando em prática aquele plano que eu revelei para vocês em novembro de 2023, que é a Aliança de Defesa Europa 2023. Esse plano está plenamente em implementação. Perfeito? Então, alerta muito grande para quem está na Europa também, tá? Então, meus amigos, preste muita atenção. Esse cenário todo, ele foi revelado ao mundo, tudo isso que está acontecendo agora para vocês, esse plano foi revelado ao mundo em 2010. O que foi revelado ao mundo em 2010 falava até de uma crise sanitária que ia começar lá no Dragão do Oriente e ia se espalhar para o mundo todo. O cara acertou com 9 anos de antecedência a crise sanitária de 2020. E esse pessoal vai acertar novamente, beleza? Então, meus amigos, eu gostaria de convidar vocês a mergulharem nesse plano que foi revelado em 2010, porque esse plano é o plano das nações do mundo para o que eles vão fazer para reformar o planeta Terra, beleza? Isso vai envolver principalmente a Europa, os Estados Unidos e a América do Sul. Então, se você está na Europa, se você tem viagem para a Europa, se você tem parente na Europa, você tem que ouvir essa aula que eu vou te dar agora lá na Arca. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada para os Estados Unidos, se você tem parente nos Estados Unidos, você precisa ouvir a aula que eu vou dar agora. E se você está no Brasil, você também precisa ouvir a aula, porque a gente está numa posição um pouco melhor, mas vai sobrar para a gente também. Beleza? Então a Thaís Gumiero já está falando, bora para onde temos segurança das informações faladas. Meus amigos, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é, entregue a sua vida para Jesus, confia nele, o mais ele fará. Tudo isso que está acontecendo no mundo já estava na Bíblia. Não é para você ter medo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que que significa isso? Quando você descobre que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você sabe que isso já estava na Bíblia e Jesus já deu a solução para todos que se entregarem a vida para ele. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que quem permanecer fiel até o final será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. A melhor dica que eu posso dar para você é, entregue sua vida a Jesus, confia nele, o mais ele fará, e Deus vai livrar os inocentes. Deus vai livrar aqueles que tiverem aliançado com ele. Essa é a promessa bíblica, tá? Então, o primeiro passo é você entregar sua vida para Jesus, ler a Bíblia, viver a Bíblia, tá? O segundo passo é você entender que Jesus também nos dá estratégias. Saia daqui, vai para lá, vai para a montanha, guarde alimento, se prepare, cuidado com o frio, cuidado com o calor, vai para cima, vai para baixo, tá bom? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Em 2010, o plano de tudo que está acontecendo agora foi revelado. Você fala, Daniel, como você consegue falar as coisas antes delas acontecerem? É porque eu conheço o plano, eu tenho acesso ao plano, eu estudo o plano, eu esmiuço o plano, eu destrincho o plano. E mais uma vez, eu vou destrinchar esse plano para você e te mostrar o que vai acontecer daqui para frente, o que está programado. Mas eu digo para vocês, não são só conflitos que estão programados. Tem uma série de outras coisas que estão programadas. Coisas que vão abalar a humanidade. Veja o que diz no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse diz que os céus serão abalados. Haverá sinais nos céus, no mar, na terra, ok? São coisas abismais que vão acontecer. Abissais, coisas grotescas, colossais, tá? Então, lá na Arca agora, eu vou contar esse plano para vocês. E eu só vou contar esse plano porque esse plano que foi revelado em 2010
de um cara que participou de uma reunião de alto escalão de uma sociedade secreta no mundo. Ele revelou isso para o mundo em 2010. E tudo o que ele falou está batendo com o que a Bíblia diz. Por isso que eu vou te revelar esse plano, porque esse plano revelado está nos ajudando a entender o que está na Bíblia, de forma mais pontual, específica. Então hoje você precisa vir estudar comigo na Arca. Deixou de ser uma questão de estudo e virou uma questão de sobrevivência, ok? Um abraço, vamos para Muito bem. Agora eu quero fazer uma oração ao teu favor. Pai, abençoa todos que chegaram aqui pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, independente quem é, os mantenedores do canal que apertou o botão aqui seja membro, ou os semeadores da Boa Semente que pegou a chave Pix ou então um código QR Code, ou quem não é membro, quem não é inscrito, quem não é semeador da Boa Semente, enfim, todos que chegarem aqui, independente do horário, abençoa. Estende as tuas mãos, Senhor. Age de misericórdia. Dá o grande livramento no serviço, na casa, na família, para os filhos, na saúde. Senhor, se tiver alguém da família precisando de uma cura, ou está internado, acamado, hospitalizado, ou até mesmo pessoas dentro dessa casa com espírito de enfermidade, que bate retirada em nome do Senhor Jesus. Abre porta para quem está desempregado. Pessoas que estão tendo trabalho com os seus filhos. Coloca as tuas mãos. Senhor, confirma a grande vitória, o grande livramento. Abençoa os nossos inscritos aqui também e venha dando vitória, bênçãos e ricas bênçãos, maiores do que já tem e tem conseguido. Senhor, determina em teu nome vitória, livramento, multiplicação, e o Senhor acalma todo tipo de tempestade que possa estar enfrentando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você tem Instagram, me ajude a crescer nessa plataforma. A maioria que vem aqui, eu creio que a maioria tem Instagram. É fácil você me achar no Instagram, Olavo Amaral. Me siga lá e Deus vai te recompensar. Vai em mais 2 vídeos meu aqui, deixa o teu like, o seu comentário e compartilhe com amigos, pessoas da tua família. Tenho certeza que Deus vai estender as mãos te recompensando. Lembre-se de deixar o teu pedido de oração aqui nos comentários e não deixe de ver se o sininho de notificação está ativo, porque muitas vezes você pode ativar e ele desativa, que é um grande mistério aí que é melhor nem eu comentar aqui, tá bom? No demais, até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.